O Exército Brasileiro acabou de escolher o seu sistema de defesa aérea de médio alcance. Ele escolheu o EMEDS, com um míssil chamado CAN, para sua defesa aérea, de média distância. Atualmente, o Brasil só consegue abater alvos a baixa altitude. E o EMEDS agora entrando, podemos derrubar caças modernos, por exemplo, mísseis de cruzeiro, drones, a mais ou menos aí 25 quilômetros de distância. Então, essa mudança foi muito grande. Vamos entender por que essa escolha é tão importante aqui para a nossa defesa aérea e para a nossa soberania. Antes de começarmos, eu pediria que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like, vocês também ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Bem, o EMEDS é uma defesa antiaérea de médio alcance. Ele usa aí o míssil CAN, que é uma munição de alcance estendido, capaz de interceptar alvos e altitudes e distâncias que sistemas atuais do Exército Brasileiro simplesmente não conseguem atingir. Até agora, a principal defesa que temos é a antiaérea do Exército, o RBS-70, que na verdade é um sistema portátil que funciona bem para alvos baixos, como helicópteros e drones lentos, mas que não tem uma capacidade de enfrentar ameaças mais sofisticadas voando. O EMADS preenche justamente essa lacuna e cria aí uma camada de proteção que antes não existia aqui no Brasil. E quando falamos em derrubar caças modernos, mísseis de cruzeiro e drones avançados, estamos falando aí de ameaças reais que qualquer país precisa estar preparado para enfrentar. Conflitos recentes ao redor do mundo mostram que guerras modernas começam, na maioria das vezes, no ar, com mísseis de cruzeiro atingindo alvos estratégicos antes mesmo de qualquer tropa pisar em outro solo, por exemplo. Então, ter capacidade de neutralizar essas ameaças é uma questão de sobrevivência nacional. O alcance de mais de 25 quilômetros pode não parecer muito comparado ao sistema de longo alcance, mas defesas de pontos críticos como bases militares, usinas, aeroportos e centros de comando é mais do que o suficiente, uma defesa de 25 quilômetros. E também combinado com um sistema de curto alcance, cria aí uma rede de proteção em camadas, que a gente chama. Só falta camadas de longo alcance nesse caso. E tem um detalhe que para mim é fundamental nessa história toda. O sistema EMEDS vai ser integrado com o radar M200, que é da Embraer, ou seja, é um cérebro do sistema brasileiro. Isso significa na prática que nenhuma potência estrangeira pode desligar a nossa defesa remotamente, por exemplo, ou cortar o acesso a atualizações críticas na hora de uma situação de aperto, por exemplo. É muito importante essa ligação entre os dois. Essa integração com equipamentos nacionais é o pulo do gato, porque não adianta nada você ter o melhor míssil do mundo se o radar que detecta os alvos depende de autorização estrangeira para funcionar. Então o M200 é um radar tridimensional, desenvolvido pela Embraer, especificamente para aplicações militares, com capacidade de rastrear múltiplos alvos simultaneamente e também a resistência de contramedidas eletrônicas. Juntar o CAM com o M200 significa que temos autonomia operacional completa, desde a detecção até o engajamento. Isso é algo que poucos países conseguem fazer atualmente, porque a maioria depende de fornecedores estrangeiros em que pelo menos uma parte da cadeia de defesa aérea fica meio que na mercê. Mas existe um planejamento em tudo isso, muito estratégico e genial até da parte das Forças Armadas. O míssil CAM que o Exército vai usar é exatamente o mesmo das novas fragatas Tamandaré e da Marinha, onde é chamado de Sea Scepter. Parece um detalhe técnico, mas as implicações disso são enormes. Vamos pensar aqui na prática. Se houver um conflito, a Marinha e o Exército usam a mesma munição, então o que significa que você pode compartilhar os estoques, facilitando a logística, unificar treinamentos e também padronizar a manutenção e criar uma cadeia de suprimentos muito mais eficiente do que fossem mísseis diferentes, por exemplo. Em vez de ter que importar dois tipos diferentes de mísseis, manter dois estoques separados e treinar duas equipes com sistemas diferentes, você concentra o recurso num só único sistema. Isso é uma sinergia logística de verdade, Então não é uma teoria militar. Isso pode causar aí uma economia de recursos e ganhos operacionais muito grande, porque num cenário de guerra prolongada, ter a capacidade de compartilhar munição entre diferentes forças pode fazer uma diferença entre resistir ou ficar sem uma defesa. E tem mais disso tudo. Essa padronização facilita acordos de produção local no futuro, porque uma vez que você negocia a transferência de tecnologia para dois sistemas diferentes, você também concentra esforços num único, aumentando aí o poder de barganha e a viabilidade econômica em eventuais linhas de montagem aqui no Brasil. A Marinha já fechou o acordo para as fragatas Tamandaré que vão receber o Sea Scepter. E agora, com o Exército adotando o CAM terrestre, o Brasil se torna um cliente relevante o suficiente para a empresa, MBDA,
a fabricante europeia, né, do míssil, e também pode ser que ela considere aí parcerias mais profundas com o Brasil, incluindo aí uma possível produção, né, de componentes em solo brasileiro, quem sabe. O CAM tem características que o tornam extremamente eficaz. Ele usa um lançamento vertical a frio, o que significa que o míssil é literalmente expulso aí do tubo por um sistema antes de ligar o motor no ar. Parece meio estranho, mas a vantagem é bem grande nesse caso, porque o míssil pode virar imediatamente em qualquer direção, cobrindo 360 graus praticamente. Sistemas de lançamento quente, onde o motor acende ainda dentro do tubo, têm limitações angulares, porque o tubo precisa estar apontado mais ou menos ali para a direção do alvo. Com o lançamento a frio, você pode estar apontando para o norte, por exemplo, e engajar um alvo vindo do sul. O míssil sobe verticalmente e vira no ar e vai em busca da ameaça. Isso é crucial quando você está defendendo um contra-ataque rápido, por exemplo, de múltiplas direções simultaneamente. E outra grande vantagem técnica importante aqui nisso tudo é o sistema EMEDS vai meio que ser montado em viaturas Iveco, né, 8x8, o que dá uma mobilidade tática completa para eles. Então você não tem uma defesa estática ali que fica parada no lugar esperando ser atacada. Você tem uma defesa móvel, que pode se mover, se posicionar em outros lugares, rapidamente, né? E tentar fugir ali de um contra-ataque, por exemplo, e criar uma camada de proteção dinâmica ali de força aérea. Então é realmente uma defesa aérea móvel e muito bem estruturada, coisa que até agora não vemos nada assim no nosso exército, nem nas nossas forças armadas. A mobilidade nas guerras modernas é, na verdade, a vida, porque os sistemas estáticos acabam sendo alvos fáceis de mísseis balísticos, por exemplo, ataques aéreos e artilharia de longo alcance. Poder mover a defesa aérea junto com as tropas, reposicionar conforme a ameaça evolui e ficar exposto no mesmo lugar por muito tempo, aumenta muito a sobrevivência de sistemas e também a eficácia operacional. As viaturas Iveco, aparentemente 8x8, aí, vão ser usadas pelo Exército em outras funções e estão, né, familiarizadas com a plataforma. Facilidade de manutenção e possibilidade de usar a mesma base logística. Mais uma vez, né, mostrando que a escolha foi pensada muito bem, né, de forma integrada e não isolada nesse caso, fazendo com que tudo faça mais sentido ali no sistema de defesa aérea. Vai só faltar, né, a defesa de longo alcance. Mas e você? Você acha que o Exército fez a escolha certa com o EMEDS? Ou deveríamos ter ido por outro caminho? Bem, ainda precisamos, né, de uma de longo alcance. Temos aí uma de médio alcance, precisamos de uma de longo alcance. Qual será que podemos escolher no futuro, né? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vou pedir a todos que novamente se inscrevam no canal e também deixem o like para estar nos fortalecendo aqui, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.